História das impressoras. A primeira impressora ela foi desenvolvida em 1938 por Chester Carlson, que inventou o processo de reprodução de imagem e texto por meio de máquinas fotocopiadoras. Em 1953, foi criada a primeira impressora de alta velocidade. As primeiras impressoras tinham um sistema que proporcionava a impressão dos caracteres por meio de impacto, que resultava em uma impressão de baixa qualidade. Iremos falar de dois tipos de impressora, lembrando que existem outras. A impressora jato é o tipo mais antigo que ainda é bem comum no mercado, por proporcionar uma boa impressão e por ter um baixo custo. Elas são compostas de cabeça de pressão, que nela ficam os guichos, que tem a função de projetar a tinta do cartucho para papel, o cartucho de tinta, que são os recipientes onde ficam armazenados, o motor de passar, que é responsável por movimentar o conjunto da cabeça da impressão, que é formada pela cabeça de pressão e o cartucho de tinta, pela extensão do papel, e o conjunto de alimentação do papel. Como as impressoras jatos de tinta funcionam? Elas utilizam um sistema dotado de uma cabeça de pressão, ou cabeçote, com centenas de orifícios que despejam milhares de gotículas de tinta por segundo, comandados por um programa que determina quantas gotas e onde deverão ser lançadas as gotículas e a mistura de tinta. Existem duas mecânicas principais: a bolha térmica, que são pequenos resistores que aquecem a tinta do cartucho, que ao evaporar cria uma bolha. Os esquijos jorram a tinta dessa bolha no papel, criando a impressão. E ao mesmo tempo, quando a bolha estoura, devido ao calor, é gerado um vácuo que puxa mais tinta do cartucho para dentro da cabeça de pressão, iniciando esse processo, mantendo ele sempre constante. O mecanismo fica situado nos cartuchos de tinta, o que torna o valor do cartucho mais caro. A outra mecânica seria a piezoelétrica. Essa tecnologia é a mais rara e utiliza o chamado cristais piezo. Ele fica localizado atrás do reservatório de tinta de cada esguicho e recebe uma pequena carga elétrica. Essa carga faz com que os cristais vibrem e, por sua vez, força uma pequena quantidade de tinta para fora do esguicho. Simultaneamente, essa vibração puxa mais tinta do cartucho para o reservatório, repondo e mantendo constante esse ciclo. Sua resolução é muito boa, porém a desvantagem do cartucho entupir, se a impressora não for usada constantemente. A diferença entre tintas. Basicamente, as impressoras jato de tinta funcionam com cartuchos de tinta preta e um cartucho denominado colorido, que é composto pelas cores primárias. Todas utilizam pela tinta Epson, CMYK, a ciano, magenta, amarelo e preto. Alguns modelos de impressora jato de tinta utilizam um único cartucho para todas as cores, podendo encontrar ainda impressoras que utilizam cartuchos distintos para cada cor. Aí, no caso, fazer a mistura para obter as outras cores. Existem dois tipos de tinta que são geralmente usados pela impressora. A tinta corante, que é ideal para a impressão de imagem por possuir cores mais vivas e brilhantes, além de diminuir a chance de entupimento da cabeça de pressão por ser produzida por moléculas coloridas solúveis na água. A pigmentada, que é destinada para impressão em preto e branco, por possuir menor brilho e mais fixação. Os pigmentos não se dissolvem no meio usado pela tinta. Elas permanecem suspensas, o que pode causar entupimento, se por sua vez ficar armazenado por um bom tempo sem estar utilizando. E fora que esse tipo de tinta não pode ser utilizado em qualquer papel. A impressora foi inventada na Xerox em 1969 por Gary, que trabalhava na empresa na época. Possui uma rápida impressão, porém são caras comparadas de jato de tinta. São ótimas para desenhos gráficos por possuírem uma grande qualidade de impressão. As impressoras a laser são compostas de uma fonte de alimentação, sistema de tração e transporte de papel, unidade a laser, cartucho de toner, unidade fussora, que é responsável por fundir o toner ao papel, e esse sistema de impressão começa antes mesmo de o papel ser puxado para dentro da impressora. O princípio do funcionamento do modelo a laser é a eletricidade estática.
Então, primeiramente, uma carga elétrica é aplicada em toda a extensão do cilindro fotorreceptor, que é rotativo. Então, ele começa a girar enquanto o raio laser descarrega pontos especificamente correspondentes à imagem ou texto. Dessa forma, o laser cria um desenho eletrostático no cilindro a partir das informações armazenadas na memória da impressora transmitidas pelo computador ou no telefone. É a partir daí que o toner entra. Ele consiste em um pó fino composto de carbono e polímero que tem cargas elétricas positivas. Por causa disso, ele fica depositado nas áreas descarregadas pelo laser que tem carga negativa e é repelido pela área restante da carga positiva. Nesse momento, o papel sai da bandeja, recebe uma carga negativa mais forte que a da imagem eletrostática que passa pelo cilindro. Ao entrar em contato com a peça, o papel atrai o pó e assim fica com a imagem gravada. O tambor cilíndrico é então descarregado, mas a impressão, apesar disso, ainda não está concluída. Para que o toner seja fixado ao papel, este precisa passar por entre dois outros cilindros, que recebem o nome de fusor. Os rolos são aquecidos, fazendo com que o toner se funda à folha ao passar neles. O passo final é a folha ir para a bandeja de saída. Nesse ponto, o cilindro inicial é totalmente descarregado. Todo esse trabalho que foi feito exigiu que as impressoras ganhassem processadores velozes. As impressoras atuais contam com CPUs com velocidade superior a 200 e 300 MHz. Além disso, os modelos a laser necessitam de memória RAM, pois o processamento de imagem requisita que os documentos sejam armazenados temporariamente Qual enquanto o impressora é melhor? processador realiza o De jato trabalho de pesado. tinta ou laser? Aí depende de quem vai utilizar e para quê. A impressora de jato de tinta, o seu preço é mais em conta, a laser já é mais cara. Porém, a qualidade da de jato de tinta é média e a da laser já é uma qualidade mais alta em relação ao jato de tinta. A manutenção da jato é mais fácil, porém o processamento da impressora laser já é mais rápido. Uma impressora de jato de tinta, ela pode possuir dois cartuchos, o cartucho preto e o cartucho colorido. Já a impressora laser tem a diferença da monocromática para colorida. Uma impressora monocromática seria uma cor só, na colorida seria necessário 4 tones. No caso, a de jato, o cartucho é mais em conta, porém tinta gasta mais. E a laser, o tone é mais caro, porém ele é mais em conta. No caso, a de jato de tinta ela é melhor para uso pessoal e a laser melhor para uso Agora vamos empresarial. falar sobre os monitores. Um monitor é um dispositivo de saída para um computador que mostra em sua tela os resultados de suas operações. Ou seja, onde vai estar sendo passado para o usuário tudo aquilo que é visual. Tudo que ele está entrando com o dado vai estar sendo retornado de forma visual através do monitor. Essa é a função dele. Entre os monitores, temos o LCD. O LCD é formado por um material denominado cristal líquido. As moléculas compostas nesse material são distribuídas entre duas lâminas transparentes polarizadas. Cada pixel da imagem desse monitor de LCD é formado por um grupo de 3 pontos, ou seja, nesse caso é usado as cores vermelho, verde e azul. Ao olhar ou mesmo tocar em uma tela de LCD, não percebemos que ela possui múltiplas camadas sobrepostas, que formam as imagens. Mais abaixo, você consegue observar a imagem que representa essas divisões das camadas. Mesmo sendo o principal componente, o cristal não é o único responsável pela formação das imagens. Inicialmente, a luz passa pelo filtro, que é o polarizador, em seguida recebe um aperfeiçoamento na camada de TFT, que fica responsável pelo contraste. Temos também os monitores de LED. Os aparelhos LEDs contam com uma tela LCD, porém, que são iluminadas por trás com lâmpadas de LEDs mais brilhantes e ainda que consumam menos energia. O monitor LED pode ser bastante fino, mais leve que os demais modelos e ainda consome menos energia, como eu havia citado. As cores são bastante nítidas e possuem excelentes contrastes. Os LEDs são usados em vários equipamentos, não só em monitores, mas também em faróis de carro, semáforos, lâmpadas residenciais, entre outros diversos.
A maior vantagem do uso de LED é a economia de energia, porque quando comparado ao monitor de LCD, a economia é bastante grande. Também temos os monitores OLED, que é o mais novo no mercado. É considerado um avanço da tecnologia LED. Ele emite luz própria, sem necessidade de iluminação traseira. As imagens são ainda mais nítidas, com alto brilho e contraste. Além disso, o modelo é ainda mais fino que os demais e ainda pode contar com uma tela curva, que é o que nós vamos ver logo mais. A tecnologia OLED começou a ser desenvolvida em 1980 pela tão conhecida Kodak. O funcionamento do OLED ocorre da seguinte maneira: os LEDs emitem luz quando uma corrente elétrica passar por um diodo. Os diodos, por sua vez, criam um fluxo de corrente unidirecional, movendo os elétrons do lado negativo para o lado positivo. Nessa transição, criam-se espaços e a luz que foi gerada ocupa esses espaços. Essa tecnologia teve o propósito de substituir os monitores LCD e plasma, como também os outros aparelhos, e assim desenvolver aparelhos bem mais leves, pois não utilizam os compostos metálicos, que são bem pesados, e nem ao uso de cristais líquidos. Desta forma, monitores mais finos, mais flexíveis e mais baratos serão produzidos. Outra vantagem da tecnologia OLED é o menos gasto de energia, que chega a ser aproximadamente 40% menos do que o tradicional monitor LCD. Os monitores podem ser vistos praticamente de qualquer ângulo. Os monitores podem ser vistos praticamente a qualquer ângulo. Possuem melhor contraste. Os monitores OLED, eles podem ser vistos praticamente a qualquer ângulo. Possuem melhor contraste e suportam melhor a questão de temperatura. Ele suporta tanto frio quanto calor. Esta tecnologia já vem sendo utilizada em celulares, TVs, videogames, players, monitores e notebooks. E a tendência é que seja revelada aí novas tecnologias com o uso do OLED como base. Assim, falando sobre as empresas que mais disputam por essa tecnologia, a gente vai entrar na Sony e na Samsung, que são as empresas que estão investindo em peso nessa tecnologia OLED. Temos algumas variações de OLED. Temos o PMOLED. Este tipo é de fácil fabricação, mas consome mais energia que os outros. Eles são indicados para telas pequenas, como as de celulares, por exemplo. Temos também o AMOLED. Este tipo de OLED consome menos energia e é indicado para telas grandes. Temos também o OLED transparente. O OLED transparente é uma variação de PMOLED com um AMOLED, feita somente por componentes transparentes, ou seja, componentes que não têm cor. Temos também a variação do OLED transparente. É uma variação do PMOLED com o AMOLED. É uma mistura entre eles, só que feita somente com componentes transparentes. Quando um OLED transparente é ligado, ele permite que a luz passe em ambas as direções. Esse tipo é usado para displays com informações na tela. Por exemplo, quando você quer mostrar uma imagem, porém tem algo fixo entre essa imagem que sempre deve ser indicado. Também temos a variação do OLED dobrável. Este OLED é feito de substratos de materiais muito flexíveis, tornando-os muito leves e duráveis. São utilizados em aparelhos celulares, por exemplo, diminuindo o risco de dano no caso de quedas. Estuda-se ainda a possibilidade de usar essa tecnologia em tecidos,
porque como ela é flexível para ser usada em um celular, ela também poderia ser usada em tecido e algumas empresas vêm estudando essa possibilidade ainda, que não é a nossa realidade, mas também não é um futuro tão distante, né?